Oi, gente! Meu nome é Vanessa Martins, eu sou terapeuta junguiana e esse aqui é o meu canal do YouTube. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre a interpretação dos sonhos. E agora eu vou continuar nesse tema, falando sobre a interpretação dos sonhos, mas agora eu vou trazer um pouquinho para vocês mais profundamente como interpretar um sonho, né? Não que exista uma regra, não existe uma coisa certinha, né? Mas existem algumas diretrizes, algumas coisas importantes para se observar. No vídeo passado, coisas que são importantes de serem lembradas, né? Quem não viu o vídeo pode voltar lá para ver a parte 1, análise de sonhos. Mas umas coisas importantes de serem lembradas é que o sonho ele é uma manifestação do nosso inconsciente. Então é muito importante a gente observar os sonhos, anotar, dar uma atenção para eles, porque são mensagens da gente para a gente mesmo, né? Isso eu falei no vídeo anterior. Outra coisa importante de lembrar é que o sonho ele tem uma linguagem simbólica. Assim como todo, né, o nosso inconsciente, ele se manifesta de forma simbólica. Então, os elementos que aparecem no sonho, nem sempre eles são literais. Na verdade, na maioria das vezes, eles não são literais. Eles são simbólicos, o que significa que você tem que entender o símbolo que está por trás daquela imagem, daquela história, daquele elemento. Isso tudo eu falei no vídeo anterior. Então agora eu vou trazer um pouco para vocês uma ideia assim, como que eu posso analisar um sonho que eu tive, né? Marie-Louise von Franz, que é uma junguiana, ela foi uma estudiosa dos sonhos. Ela estudou com Jung, inclusive, mas ela aprofundou muito a carreira dela nesse olhar da análise de sonhos, da análise dos contos de fadas. E ela trabalhava muito com sonhos na clínica e ela escreveu muitos livros em torno do tema, né, da interpretação de sonhos. E ela trouxe um esquema, né, de interpretação bem interessante. Ela divide o sonho em 4 partes. A primeira parte é como se fosse o tema, né? Então, o início do seu sonho é como se fosse contextualizar o sonho, onde você está, com quem você está, em que lugar você está, o que você está fazendo, né? Então, tudo isso, como eu falei, sempre buscando o sentido, o significado que está por detrás disso. Então, a primeira parte do sonho vai contextualizar esse sonho. Onde eu estou, com quem, o que eu estou fazendo, né? E aí, logo depois, vem o enredo do sonho. Dentro desse enredo é onde normalmente acontece o motivo, né? O sentido do sonho. O que aquele sonho está querendo dizer? Qual é o desenrolar do sonho, né? Nesse enredo, normalmente tem um clímax, né? Que aí seria a terceira parte. A primeira parte é esse desenrolar, você vê realmente onde você está, né? O que está acontecendo. A segunda parte, o enredo. A terceira parte, o clímax, que normalmente tem um clímax, o sonho, né? Acontece alguma coisa, cai alguma coisa, alguma coisa forte assim. E o desfecho, o fechamento, que ela chama de lises, né? Esse fechamento, ele normalmente traz uma resposta ou uma solução. Então isso é um ponto muito importante, que a Marie-Louise von Franz, ela percebeu que quando os sonhos têm um fechamento, porque nem sempre eles têm, né? Quando eles têm um fechamento, normalmente esse fechamento traz a resposta que você precisa para a sua vida, para a sua questão. Então, né, pegando um exemplo, eu sonhei que eu estou na casa da minha avó, que eu ia quando era criança, com uma amiga. Então, o que pode se tirar daí, desse início, né? O sonho vai falar sobre o quê? O sonho está contextualizado num cenário de infância. É uma casa que eu ia quando eu era criança. E eu estou com uma amiga. Eu posso me perguntar, o que essa amiga representa para mim, né? Ou representava? Ela é uma amiga da infância também? Qual é a primeira coisa que eu penso quando eu penso nela? E aí já vem todo um significado, entende? Aí o enredo vai se desenrolando. Pode ser que essa casa comece a inundar,
né? Aí a inundação da casa seria o clímax, né? Pode ser que eu esteja brincando com a minha amiga, que seria o enredo, brincadeira, diversão, despreocupada, e aí a casa começa a inundar, acontece uma inundação. Essa inundação seria o clímax da história. E aí todo o simbolismo envolto nessa questão da inundação, que a gente pode falar da água, das emoções, do inconsciente, né? E aí, como eu expliquei no outro vídeo, isso é muito importante você perguntar para a pessoa, né? No caso da clínica, se for você mesmo, você encontrar esse sentido dentro de você. E não ficar procurando em dicionário de sonhos, né? Água é emoção, não necessariamente. O que é água para você? Normalmente a água tem a ver sim com o inconsciente, com questões emocionais, mas é importante você ver o que significa para você. E aí, nem todos os sonhos têm um desfecho, como eu disse, né? Mas se o sonho tiver um desfecho, esse desfecho normalmente traz uma possível solução. Então, vamos supor que nesse sonho a minha amiga desaparece nessa água e aparece um homem para me ajudar, vamos supor. E esse homem consegue me tirar dessa situação. O que poderia ser isso, né? Poderia ser, tô criando um exemplo agora, né? Mas poderia ser um chamado do meu ânimos, né? Poderia ser uma situação emocional da minha infância, né? Que eu preciso olhar mais para mim, deixar de lado os outros, né? Essa parte da amiga representando as outras pessoas, quer dizer, olhar mais para mim, para essas emoções e buscar o meu ânimos. Buscar a minha figura masculina interna, porque é essa energia do masculino interno que vai me ajudar a resolver essa situação, entende? Seja ela qual for, situação emocional ligada à infância, podem ser muitas, né? Mas aí isso dentro da vida de cada um, do momento de cada um, vai fazer sentido. Esse foi só um exemplo que eu pensei agora, né, com elementos que eu possa trazer para vocês um pouco a ideia da análise, mas isso funciona com qualquer sonho que tenha início, meio e fim, você pode analisar dessa forma, sempre lembrando que ele é simbólico. Então, no final, apareceu um homem para me salvar. Não é um homem que vai te salvar na realidade, é a sua parte interna, o seu masculino interno, a sua energia do masculino interna, que a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, né, sobre o masculino e o feminino interiores. Então é sempre assim, minha mãe apareceu e resolveu a situação para mim. Então eu tenho que mandar minha mãe resolver a situação para mim? Não, é a sua mãe interna, o lado seu que se cuida, o que representa a sua mãe para você. Então é sempre buscando esse simbolismo, entende? E normalmente os finais dos sonhos eles trazem essa resolução. Então descobrir isso é muito legal, porque tem muitos sonhos que você consegue analisar e realmente encontrar uma resposta, né? Marie-Louise von Franz até fala em um dos livros dela que muitas vezes o sonho, às vezes o pesadelo, né, ele termina com um grito, com um acordar. E esse acordar, ela diz que é literal. Normalmente, se você lembrar do sonho e entender, né, o que aquele contexto te traz, é um contexto do qual você precisa acordar. Você precisa agir, você precisa gritar, sabe? Quando você acorda gritando, qual o simbolismo disso? Você precisa colocar aquela energia para fora, você precisa colocar aquilo de alguma maneira para fora, entende? Então, como o sonho termina, normalmente traz esse simbolismo, né, para a solução. Então é isso. Observem seus sonhos, analisem seus sonhos. O sonho fala muito sobre o nosso momento de vida, muito sobre complexos, questões que estão muito fortes dentro da gente. Então é muito importante que a gente esteja sempre nesse diálogo interno com a gente mesmo, para ampliar a nossa consciência e para entender como que a gente pode viver melhor, né? É isso. Curtam aqui, aqui embaixo também tem os links para o meu Instagram, tem os links para os meus cursos online e inclusive em breve eu vou estar dando um curso de interpretação de sonhos online pelo Instituto Rada. O link para o Instituto Rada está aqui embaixo também e vai ter curso de interpretação de sonhos lá que a gente vai aprofundar tudo isso, tá bom? Obrigada, gente!